As Hoje a dores. gente vai falar de dor e principalmente o que essa dor está querendo nos dizer, né? Então a gente está escutando a voz do nosso corpo, né? Às vezes a dor vem como voz para nos alertar, para ser um sinal aí do que está acontecendo, ou de repente o que a gente está acumulando. E como a gente fala em todos os nossos cursos, né? A gente entende e a gente enxerga o ser humano como um todo, né? Então a gente é corpo, a gente é mente, a gente é alma, a gente é emoção. Então, quando a gente atua, né? E a Tati fala muito isso, atua só no corpo, pode ser que essa dor continue vindo para te falar, ei, tem alguma coisa aqui dentro que eu tô querendo falar e você não está escutando, né? Então, como a gente tem essa visão, a gente trouxe aí o projeto do Cura em Movimento, atuando em todos esses corpos, e cada vivência a gente atua, né, em um. É claro que ele nunca é separado, né? A gente não consegue atuar no corpo e automaticamente isso não estar tocando os outros corpos, né? Então, a gente vai fazer essas ligações hoje aqui. A gente vai falar bastante sobre como liberar, qual a relação das emoções com a dor, somatização, memória celular. Não sei se vocês já escutaram falar nisso, é incrível. Às vezes a gente não sabe por que fez alguma coisa ou está sentindo alguma coisa. Enfim, muita coisa, né? Então, queria ver aí, quero que vocês participem com a gente enquanto a gente está falando aqui, né? Quem tá com dor, quem já sentiu dor, quem já de repente tratou uma dor e essa dor voltou, né? Isso é importante. Quem às vezes foi no médico e ele falou que não tinha nada, tava tudo certo, mas você continuou sentindo dor, né, Tati? É, o Isso que é a gente. importante. A dor fala que é psicológico. Não, eu sei que não é nada, é psicológico. E aí a gente fica limitado em ser uma coisa ou ser outra, né? Ou é psicológico, ou é corporal, enfim. É, Então é isso, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre essa voz do corpo, que em vez da gente tentar se livrar dela, a gente vai acolher ela. Então a importância da gente prestar atenção, né? E ver ela como nossa amiga, que de repente a gente tem umas confusões aí, né? Não sabe nem por onde ir, às vezes a dor tá nos informando. Acho que não é por aqui, não, né? A não ser que você queira continuar sentindo dor. Então, essa atenção ao corpo que é super importante, né? É, a gente estava conversando sobre isso e também sobre a importância de a gente trabalhar cada vez mais a nossa sensibilidade, né? Que às vezes a gente vive tanto no automático, aí tem uma dor lá, nem percebeu a dor, começa a não perceber que tem aquela dor e começa a andar até onde a dor deixa, né? Tipo, às vezes eu não abro a minha perna muito, né? Eu quero lá esticar na dança, em algum lugar. Não abro porque aí de repente eu sinto a dor. Então, quanto mais a gente fizer atividades que a gente vá conseguindo enxergar esse campo sutil que a gente fala, e às vezes até mais onde já está o nosso corpo informando, é melhor, né? A Tati fala muito de cuidar dessa dor, de dar importância para ela. E agora eu quero perguntar para a Tati, né? Como que é isso, essa relação de dor e emoção? Como assim? O que que tem a ver? Se eu tô com dor no corpo, o que que tem a ver, Tati? Então vamos lá, né? Como que é importante estar atento e entender esse processo, porque a gente vai passando por situações de estresse e o tal, vai acumulando o que a gente chama de hormônios negativos, de toxinas, que vão fazendo que os nossos órgãos percam a função, fiquem rígidos. E esse acúmulo de tensões, de estresse emocional, é que vai fazer com que a gente altere a postura e comece a ter outras relações, né? Tanto a dor na cervical, aí começa a vir dor na coluna, na lombar, porque o corpo tem que proteger esses órgãos. Então, esse grande perigo é perder mobilidade e aí começa a usar uma vértebra mais que a outra e vai ter a hérnia e acha que é porque empurrou a mente. Mas às vezes está lá atrás, né? Que já vem de um estresse, já vem de coisas que a gente acumulou e não tinha nem a percepção mesmo. O corpo falou tão baixinho lá, não gritou, né? A gente só ouve quando grita. Quando, né, dá aquela travada é a hora que a gente ouve essa vozinha aí que a Cristã falou. É legal você colocar isso, né? Que não necessariamente a gente precisa, né? Esperar que chegue no corpo físico, né? Teve um aluno na vivência, acho que foi vivência.
que ele falou, eu tava sentindo aqui, né, na dinâmica que a gente fez, eu senti uma emoção forte no peito, de repente não era nada, a gente falou, não, não, dá atenção para isso, porque não necessariamente a gente precisa que chegue no corpo físico. Então, quanto antes trabalhar essas dores e essas emoções, a gente está trabalhando no campo energético, né? Então, não esperar para chegar lá. Quando a gente for trabalhando essas atividades de campo sutil, de perceber o que está mais, né, que não é tão visível, ajuda nessas sensações, né? Então, nossa, tô com a sensação do peito, né, apertado, então já vai trabalhando antes de somatizar ou virar uma dor, né? E aí me fala um pouquinho, tá, sobre a questão do trauma físico com a questão da memória celular. Então, e aí tudo isso que a gente passa, né? A gente estava falando primeiro das emoções que ficam no corpo e o impacto, né? Quando a gente cai, desde que a gente. Essa já começa assim, tropeçando, aprendendo a caminhar, e cai da bicicleta, chuta a mesa, né? E a gente vai levando aí uns tombos pela vida. Então, tanto quedas quanto acidente de carro, tudo que vai acontecendo que é físico, essa energia entra no nosso corpo, né? Ele pode ficar na parte muscular, ossos, não necessariamente uma fratura, mas só o impacto gera uma tensão nessa fibra que vai estar lá guardada. E a emoção que a gente está nesse momento do trauma, ela fica na memória da célula. Então, eu gosto muito de dar um exemplo, né? É um caso assim, que o mesmo tipo de trauma. Então, por exemplo, a pessoa tá lá, acordou, o dia tá lindo, maravilhoso, acordei feliz, vou sair do café, bota a bunda lá na escadinha, né? Levanto, dá aquela chacoalhadinha, mas eu tô com o corpo mais relaxado, faço exercício, vou até sentir um incômodozinho, mas sei lá, não vou nem cancelar o almoço com as amigas, minha vida vai seguir. E se eu tiver uma terapeuta manual, né? Conheço alguém que nem a Tati, né? Para lá me atender, aí que eu não vou ter mesmo nenhuma sequela dessa energia, meu corpo já vai liberar. E essa mesma queda, por exemplo, né? Sou aquela mãe que tô lá, tô preocupada, a filha não chega, deu meia-noite, eu ligo, nada, o telefone cai na caixa postal e começa a ficar nervosa, né? Aquela ansiedade, o que será que aconteceu? A preocupação vem, aí você espera 2 da manhã, nada, 3, nada. Você já começa a achar que, será que vou ter que sair, procurar, né? Será que correu um acidente? E a gente fica naquela angústia. E aí chega, né? Ufa, graças a Deus tá vivo, né? E aí tá, vai dormir porque dia seguinte tem que trabalhar, tem escola. Aí o que acontece? Você acorda atrasado, não dormiu, dormiu mal. E já fica nervoso, né? Vamos que tem que ir, tem reunião. E tem que levar a filha para a escola, adolescente. E a filha, já vou. E a filha às vezes começa, né? Se não responde bem, começa a entrar o quê? Em atrito, já aquela discussão, querendo matar, né? E ainda bem naquela fase adolescente, você não manda em mim, não sei o quê, né? E essa discussão toda gera mais tensão no corpo. E a hora que eu vou sair para trabalhar, o que acontece? Puf, caí, bati na escada. Então, essa energia do trauma físico que vem num corpo que não dormiu, que estava tenso, está chateado, brigou, estava nervoso, tudo isso vai estar na memória, vai receber esse impacto de outra maneira e a célula vai guardar tudo isso, todas as emoções que estavam ali naquele momento. E se a pessoa vai lá depois de tudo isso e ela não tem a Tati, não conhece a Tati para liberar, vai para o trabalho atrasada, né? Caiu, teve todo aquele trauma e ainda, né, a vida segue de uma maneira, às vezes, porque atrasou, começa a ter outras questões, né? Perde emprego, né? Não fechou o negócio. Quer dizer, tudo isso que vai acumulando nesse corpo rígido pode gerar depois até uma fibromialgia, porque a gente não sabe tudo o que acontece, não vai nem lembrar daquela queda, da coluna, se o corpo, né, não tava, já não fazia exercício, quer dizer, tudo isso vai gerar, a memória celular vai guardar e vai ficar lá, fica registrado, às vezes passa anos, né? E como muitas vezes, né, me vem de a gente ser muito exigente com a gente mesmo, e às vezes a gente está sofrendo uma tensão, uma carga energética. A gente falou sobre isso hoje, né? O quanto às vezes a gente recebe uma informação com uma carga energética e a gente repassa com aquela carga energética que às vezes não é nem nossa, né? Mas a gente vai repassando no automático se a gente não tem essa consciência do mais sutil. E me vem de como muitas vezes a gente é exigente com a gente mesmo antes de escutar essa voz. Tipo, a voz tá ali falando, cara, você não tá bem, seu humor não tá bom. Mas daí você se obriga, nossa, que saco, tô aqui mal-humorada, e aí tem que. E aí tenta se livrar do mau humor,
em vez de entender o mau humor, que é exatamente o que você está falando, né? Por que eu tô assim? De onde veio? Eu não dormi bem? Acordei no susto? E tudo vai ficando até no inconsciente, né? A gente vai deixando, vai levando e vai arrastando. E aí me vem isso, de como a gente é autoexigente, às vezes, de querer ficar bem, se livrar, mas não escutar essa voz, né? Do corpo. Que já tá ali, né? E o corpo é muito legal, que a gente fala que o corpo é material, então todo mundo vê, né? Eu não preciso. Não é que nem energia, que tem gente que fala, eu acredito em energia, né? Mas o corpo não. A Tati na minha frente, eu não vou falar, nossa, Tati, eu acredito que você esteja aqui na minha frente. A energia não, né? Tem gente que não sente, então ainda tem que, às vezes, tentar, acreditar. Acho que antes de seguir, só rapidinho, que é legal, o que acontece muito é isso, né? Da gente não ouvir essas vozinhas e às vezes a gente ainda quer se livrar logo da dor, que você falou de abraço, dor, acolhe, e a gente vai tomar analgésico, a gente faz alguma coisa para não sentir. E quando a gente faz isso, é muito normal a gente crescer numa educação onde né, a alopatia, a medicina vem, toma anti-inflamatório, toma um remédio, e você vai camuflando isso, então o seu corpo fica com essa energia do impacto ali. Aí passa 50 anos lá, você só tomando remédio quando dá um mal-estar e tal. E isso, com o passar do tempo, só vai piorando, porque daí o remédio ataca o fígado, daqui a pouco você tá tomando 2, 3 remédios por dia, aí o rim já não começa a não funcionar, e tem que tomar o remédio pro rim. É muito importante você falar isso e que é como amortecer, né? Você toma o remédio e você amortece. Então, toda mensagem que a dor está querendo te passar, você está calando, né? Então, tipo, o corpo tá ali gritando e você fala assim, não, não fala mais, vai. Não quero mais te escutar. Diferente de você escutar o corpo, tentar associar, trazer clarezas, né? E de repente, se for preciso, porque o corpo físico já marcou, né? A gente fala de uma somatização, de estar no campo emocional, energético, chegar até o físico. No momento que você tem um padrão, né? Seja emocional, psicológico, tudo, você marcou seu corpo físico. Tem muitas vezes que você vai precisar de um remédio depois que você entendeu aquilo, né? Porque daí você vai parar também, junto com o remédio, os padrões que levaram você a sentir aquela dor. Né? Não adianta só você amortecer, não entender a mensagem e continuar fazendo o padrão e aí a dor voltar, né? Sim. E aí vamos entrar já, que daí dá pra gente continuar nessa mesma linha, a questão de como, tá bom, Tati, tá bom, Cris, eu já entendi, mas como que eu faço para encontrar a raiz da minha dor?